Eles te educaram para ser obediente, mas te fizeram acreditar que era virtude. Te disseram para ser honesto, paciente, humilde, leal, feliz, como se essas palavras fossem chaves para uma vida grandiosa. Mas não são. Na prática, essas regras criam pessoas boas, e pessoas boas demais, quase sempre, viram peões. O que ninguém te contou é que por trás de cada regra moral ensinada desde a infância, existe um sistema que se fortalece com a sua previsibilidade. Porque quanto mais previsível você é, mais fácil é te controlar. Maquiavel entendeu isso séculos atrás. Ele não escreveu para agradar, escreveu para alertar. Quem segue todas as regras nunca terá poder. Vai ser elogiado, até o dia em que for descartável. Neste vídeo, você vai conhecer as 7 regras impostas pela sociedade que parecem te proteger, mas que, na verdade, te mantém fraco, controlável e inofensivo. E mais importante ainda, vai entender como quebrar cada uma delas com estratégia, consciência e frieza. A primeira regra imposta pela sociedade é ser 100% honesto. O tempo todo, desde cedo, você ouviu que contar a verdade é sempre o melhor caminho, que honestidade é sinônimo de caráter, que abrir o coração, confessar pensamentos, expor intenções e mostrar o que sente é prova de pureza. Repetiram isso tantas vezes que virou lei. Uma daquelas verdades absolutas que ninguém questiona, porque quem questiona parece suspeito, parece desonesto, parece perigoso. Mas aqui vai o corte frio. Ser completamente honesto o tempo todo não é uma demonstração de virtude, é uma entrega de poder. E o mundo, que te aplaude por ser transparente, raramente está te ouvindo com admiração. Está te estudando, está arquivando, está te decifrando para, no momento certo, usar tudo isso contra você. Maquiavel entendeu isso séculos atrás. Ele não escreveu para ensinar bondade. Ele escreveu para mostrar como o jogo funciona de verdade. E nesse jogo, quem revela tudo o tempo inteiro não é mais confiável, é mais vulnerável. Porque a informação que você entrega se transforma rapidamente em vantagem na mão de quem sabe usá-la. Cada detalhe revelado, cada emoção escancarada, cada plano exposto é uma chave que alguém pode virar contra você. Ser honesto por impulso é abrir a porta do cofre com a senha ainda digitada. É confiar que o mundo inteiro tem boas intenções, quando na verdade boa parte das pessoas está apenas esperando sua próxima fraqueza escorregar pela sua boca. E quando escorrega, elas não hesitam. Você já deve ter vivido isso na pele. Revelou uma ideia antes da hora, e alguém usou como se fosse dele. Falou demais sobre uma insegurança, e viu essa fraqueza virar motivo de desrespeito. Expôs um plano importante, e a resistência surgiu antes que você pudesse agir. O que a sociedade chama de radical honestidade, na prática, é ingenuidade romantizada. Não é transparência, é exposição. Não é autenticidade, é entrega. E a maior ironia é que esse tipo de honestidade é aplaudida, até o dia em que você perde poder por causa dela. A verdade no jogo real não é uma obrigação, é uma ferramenta. E como toda ferramenta, ela precisa de controle. Você não fala tudo para todos. Você fala o necessário para quem precisa saber no momento em que isso te fortalece, e nunca antes disso. Porque enquanto você está sendo verdadeiro, o mundo está sendo estratégico. E quem é estratégico ouve muito, fala pouco e escolhe com precisão o que mostrar. A sociedade elogia os que se abrem, mas respeita os que se guardam. Admira a coragem de quem se expõe, mas obedece à presença de quem fala pouco e com intenção. É essa a diferença entre quem quer aceitação e quem conquista espaço. Agora pense. Quantas vezes você já revelou sua opinião com sinceridade e isso virou motivo de isolamento? Quantas vezes tentou ser honesto num ambiente de trabalho, só para ver alguém menos preparado, mas mais silencioso,
ganhar a posição que você esperava? Quantas vezes foi sincero em um relacionamento, expondo tudo o que sentia, e do outro lado encontrou apenas desinteresse ou manipulação? A honestidade mal administrada é como andar com o coração na mão e acreditar que ninguém vai apertar. Mas a verdade é outra. O mundo testa seus limites, e quanto mais fácil for te ler, mais fácil será te dominar. Isso não significa virar alguém falso. Significa aprender a ser seletivo, ser honesto com propósito, ser verdadeiro sem ser previsível. Não é sobre mentir, é sobre entender que a verdade, para ter valor, precisa ser rara, não constante. Precisa ser estratégica, não automática. Precisa proteger, não enfraquecer. Maquiavel dizia que os homens julgam pelas aparências. Não pelo que você é, mas pelo que você mostra. E se você mostra demais, perde a vantagem, porque quem se deixa entender completamente se torna controlável. E quem é controlável nunca será respeitado. Os homens mais poderosos do mundo, de líderes a negociadores, de estrategistas a grandes comunicadores, não são os que dizem tudo. São os que sabem o momento certo de dizer algo e, principalmente, o momento de se calar. Eles não jogam a verdade como desabafo. Eles soltam a verdade como flecha. Precisa ter alvo, precisa ter impacto, precisa ser intencional. Enquanto isso, os fracos falam como se cada pensamento fosse urgente. Eles acreditam que serão amados pela sinceridade, quando na prática estão apenas entregando as armas ao inimigo. Falam como quem confia que todos vão retribuir com cuidado. Mas a verdade é que, no mundo real, quem mostra o manual se torna marionete. Existe um tipo de honestidade que não fortalece, que fragiliza. É a honestidade usada para buscar aceitação, não para afirmar posição. É a verdade contada para aliviar a culpa, não para fortalecer o caráter. E essa verdade, infelizmente, não é premiada. É punida. Porque o mundo não trabalha com merecimento. Ele trabalha com percepção. E ser percebido como alguém fácil de ler é um convite aberto para ser ignorado, descartado ou manipulado. Por isso, o mais poderoso não é o que grita a verdade. É o que sabe qual verdade dizer, quando dizer. E, principalmente, para quem. Você não deve ao mundo todas as suas opiniões, todos os seus sentimentos, todas as suas ideias. Você deve a si mesmo o controle sobre o que sai da sua boca. Porque a palavra, uma vez entregue, não volta. E nas mãos erradas, vira corda. Falar é gastar energia, é abrir mapa, é deixar rastro. Por isso, antes de revelar o que pensa, se pergunte: quem se beneficia com isso? Eu ou eles? Essa pergunta simples separa os estratégicos dos inocentes. Se a sua verdade te fortalece, fale. Se te expõe, cale. Porque o silêncio pode ser desconfortável, mas nunca foi arma contra você. No fim das contas, ser verdadeiro continua sendo importante. Mas ser verdadeiro com consciência é o que separa os que sobrevivem dos que comandam. Não se trata de enganar o mundo, se trata de proteger a si mesmo. E essa proteção começa quando você quebra a primeira regra, aquela que exige que você diga tudo. Porque quem se cala com intenção, fala com mais força quando decide abrir a boca. E isso nos leva à próxima regra. Aquela que parece virtude, mas te ensina a apagar a própria presença. A segunda regra imposta pela sociedade é ser sempre humilde e discreto com o próprio valor. Desde o início, te ensinaram a manter a cabeça baixa, a não se exibir, a esconder suas conquistas para não parecer arrogante. Disseram que você deveria ser humilde, modesto, contido, e você acreditou. Porque parecia certo, parecia nobre, parecia o caminho correto para ser respeitado. Mas não é. O mundo não respeita o que não vê. E se você não aprende a mostrar o seu valor com firmeza, será superado, ignorado e ultrapassado.
por pessoas com menos capacidade, mas com mais presença. A sociedade vende a humildade como virtude, mas na prática ela se tornou uma estratégia de controle. Quando alguém poderoso se esconde, o sistema respira aliviado. Porque quanto mais você se apaga, mais confortável os outros ficam. Quando você diminui a sua luz para não ofender, você não está sendo educado, está sendo domado. Maquiavel alertava sobre isso de forma clara. Um governante pode parecer humilde, pode parecer modesto, pode parecer até religioso, mas só quando isso é útil. Fora disso, humildade constante não é virtude, é fraqueza percebida. E fraqueza percebida, no jogo do poder, é convite para ser explorado. A verdade que ninguém te contou é simples. O mundo não teme quem se esconde. O mundo respeita quem sabe se posicionar. Não é sobre gritar, nem sobre ostentar. É sobre deixar claro que você sabe o que tem e não tem medo de mostrar. A pessoa que domina algo e não demonstra autoconfiança será ignorada. A que possui talento, mas vive se minimizando, será vista como substituível. E a que faz grandes entregas, mas nunca deixa claro o seu valor, se tornará invisível, não por falta de mérito, mas por falta de presença. Você já reparou nisso? O profissional mais competente nem sempre é o promovido. O mais talentoso nem sempre é o escolhido, porque muitas vezes quem ganha espaço é quem se impõe, não quem espera reconhecimento. A sociedade te ensina a esperar que os outros reconheçam seu valor, mas Maquiavel deixaria um aviso claro. O poder nunca é entregue. Ele é percebido ou tomado. E para ser percebido, você precisa parar de esconder sua força. Você precisa parar de pedir permissão para existir. Você precisa abandonar essa ideia de que ser pequeno é bonito, porque não é. Ser pequeno é confortável, mas só para quem está ao seu redor. Para você, ser pequeno é custoso. Te rouba oportunidades, te coloca em segundo plano, te transforma em alguém fácil de ignorar. E não se engane. A humildade que esperam de você não é equilíbrio, é contenção. Quando te dizem não se ache, o que realmente querem dizer é: não me faça me sentir menor. Não é sobre você. É sobre o desconforto que a sua presença causa em quem escolheu se acomodar. Por isso, pare de esconder seu valor para manter a harmonia. Porque essa harmonia é uma prisão. Um lugar onde você só é aceito se estiver calado, curvado e invisível. Existe uma diferença brutal entre ter humildade e viver diminuído. Humildade real é reconhecer seus limites, mas também reconhecer seus méritos. É saber onde você precisa crescer, mas também saber o que ninguém tira de você. Já a falsa humildade é aquela que te cala quando você deveria se impor. É aquela que te impede de cobrar pelo que merece. É aquela que te faz aceitar migalhas enquanto entrega banquetes. Você pode e deve manter sua compostura. Mas não confunda autocontrole com autoapagamento. Você pode ser respeitoso, mas não deve ser submisso. Você pode agir com elegância, mas nunca com medo de brilhar. E se alguém se incomoda com sua presença, o problema não é o seu tamanho. É o espaço que essa pessoa nunca teve coragem de ocupar. Porque quem tem luz própria, inevitavelmente incomoda quem ainda vive na sombra. Maquiavel diria que parecer modesto pode ser útil, mas viver escondido é suicídio estratégico. Porque no jogo da influência, você precisa ser percebido para ser considerado. E se você não ocupar espaço, alguém menos preparado o ocupará. Então mostre o que você sabe. Defenda o que construiu. Fale do que entregou. E nunca mais peça desculpas por ter crescido. Você não precisa ser arrogante, só precisa ser evidente. E acredite, quem se sente ameaçado pela sua firmeza já te enxergava como ameaça muito antes disso.
Portanto, abandone essa segunda regra imposta pela sociedade. Pare de esconder seu valor. Pare de se calar por medo de parecer confiante. Porque quando você brilha com consistência, os fracos se incomodam, mas os fortes reconhecem. E é justamente esse reconhecimento silencioso que abre espaço para a próxima virada. A próxima regra que te ensinaram a seguir como uma virtude, mas que te prende numa vida de espera, frustração e inércia. A terceira regra imposta pela sociedade é ser sempre paciente e esperar a sua hora. Desde o início da sua vida, te ensinaram a esperar. Espere sua vez, espere ser notado, espere o momento certo, espere até estar pronto. E a cada espera, o tempo passou. Enquanto você confiava que o mérito seria recompensado, alguém menos preparado, mas mais ousado, ocupava o lugar que poderia ter sido seu. A sociedade chama isso de paciência, mas na prática é contenção disfarçada. É uma anestesia mental que transforma potência em obediência. Essa ideia de que tudo tem sua hora é confortável, mas também é perigosa. Porque te faz acreditar que o jogo do poder é baseado em justiça, quando na verdade ele é dominado por movimento. Maquiavel enxergou esse padrão com clareza. Ele não acreditava na sorte, ele acreditava na ação. E dizia com frieza: a fortuna favorece os ousados, nunca os hesitantes. A verdade é brutal. O mundo não recompensa quem espera. O mundo recompensa quem se antecipa, quem age antes que os outros percebam que é o momento, quem invade o espaço enquanto os outros pedem licença. A paciência pode até parecer virtude, mas quando usada sem estratégia, se torna paralisia. Enquanto você espera estar mais preparado, alguém com metade do seu talento já está ocupando o palco. Enquanto você refina seu plano infinitamente, alguém menos cauteloso já está testando, errando, aprendendo e avançando. Enquanto você planeja o momento perfeito, o mundo segue girando e as oportunidades não esperam. Quantas vezes você sentiu que era quase a hora e aí hesitou? Pensou mais um pouco, esperou mais um sinal. E quando decidiu agir, o momento já não existia mais. É isso que a sociedade quer. Pessoas talentosas, mas pacíficas. Pessoas inteligentes, mas contidas. Pessoas brilhantes, mas submissas ao calendário que ninguém consegue explicar direito. Te vendem, o seu tempo vai chegar, como se fosse um destino. Mas não é. Não existe um dia marcado para o seu sucesso. O que existe é iniciativa. E mais, quem te diz para esperar muitas vezes já chegou onde queria. O conselho da paciência quase sempre vem de quem já está no topo e quer te manter na base. Porque um sonhador esperando é inofensivo. Um sonhador agindo é uma ameaça. Maquiavel diria que os poderosos não pedem espaço. Eles tomam. Não com pressa, mas com intenção. Eles observam sim, calculam, esperam, mas nunca imóveis. Eles esperam como um caçador, em silêncio, mas com os olhos abertos e o corpo preparado para saltar. Não como uma presa torcendo para que o predador passe direto. Essa é a diferença entre paciência estratégica e paciência anestésica. A primeira é vigilante, a segunda é covarde. E o que mais paralisa não é a dúvida, é a crença de que ainda não é hora. Mas quem disse isso? Qual é o critério para dizer que você precisa esperar mais? Porque no mundo real, quem espera demais esquece de viver. Quem sonha demais sem agir, vira espectador da própria história. Quem adia tudo para o futuro, constrói um presente miserável. E quando finalmente percebe que a tal hora certa nunca chegou, já perdeu as melhores chances. Você precisa entender isso. O tempo não vai se alinhar por você. Você é quem deve se alinhar com o tempo. E quando ele não vier, você deve criar a hora, forçar a porta, fazer barulho, marcar presença. Não com desespero, mas com decisão.
Porque enquanto você estiver esperando o mundo te dar permissão, ele estará recompensando os que se moveram sem ela. O mundo real é construído por aqueles que agem quando os outros ainda estão pensando, que erram, mas corrigem, que tentam, mas não pedem desculpa por ousar. A sociedade ama repetir que há tempo para tudo, mas nunca te diz que a maioria morre sem viver o que queria, justamente porque esperou tempo demais. Maquiavel chamaria isso de ingenuidade. Esperar que o sistema reconheça o seu valor sozinho. Esperar que o mérito fale mais alto. Esperar que um dia, magicamente, a sua hora chegue. Mas a hora não chega. Ela é tomada. O mundo não dá espaço para quem espera. Ele só respeita quem se levanta e cria o próprio espaço, mesmo sendo criticado, mesmo sendo visto como precoce, mesmo sendo chamado de impulsivo. Porque no fim, o que fica é o que foi feito, não o que foi sonhado. A paciência pode ser uma virtude, mas só se ela não te impedir de agir. Se ela for usada para preparar o golpe e não para adiar a luta, então pare de esperar. Você não precisa de mais tempo. Precisa de mais coragem. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de ser paciente com quem te desacelera. Para de esperar elogios. Para de buscar autorização para ser grande. Porque grandeza não se agenda, se executa. E agora que essa verdade está clara, chegou a hora de derrubar mais uma regra. Uma que parece moral, parece lealdade, mas que esconde um dos maiores instrumentos de controle social. A quarta regra imposta pela sociedade é ser sempre leal, mesmo quando isso te destrói. Você cresceu ouvindo que lealdade é tudo, que uma pessoa leal nunca abandona, nunca questiona, nunca muda de lado, que quem é fiel permanece até o fim, mesmo quando tudo à sua volta desmorona. E talvez por muito tempo você tenha acreditado nisso. Talvez tenha se mantido em empregos que não te respeitavam por gratidão. Talvez tenha sustentado amizades unilaterais por história. Talvez tenha permanecido em relacionamentos quebrados por compromisso. Mas agora é hora de encarar a verdade por trás dessa regra. Lealdade cega não é virtude, é prisão emocional. A sociedade te ensinou que mudar de ideia é fraqueza, que cortar vínculos é traição, que questionar é sinal de deslealdade. Mas isso nunca foi sobre ética. Foi sempre sobre controle. Quando você é programado para confundir lealdade com sacrifício infinito, você se torna previsível. E quem é previsível é útil. Útil para quem se alimenta da sua estabilidade emocional. Útil para quem se beneficia do seu silêncio. Útil para sistemas, líderes, instituições e até pessoas que sabem exatamente como usar sua consciência contra você. Maquiavel nunca romantizou a lealdade. Para ele, lealdade sem interesse mútuo era ingenuidade. Ele entendeu cedo que prometer fidelidade eterna a algo ou alguém, sem avaliar o custo, é abrir mão da própria liberdade. Porque no jogo do poder, a lealdade que não serve mais à sua missão precisa ser revista ou te arrasta junto. Quantas vezes você já viu isso acontecer? Pessoas que permanecem em ambientes corrosivos porque não querem parecer ingratas. Funcionários que não abandonam cargos sem futuro por lealdade ao chefe. Parceiros que continuam em relacionamentos abusivos porque prometeram estar juntos até o fim. Isso não é honra. Isso é autodestruição com etiqueta de virtude. E o mais cruel, muitas vezes a mesma estrutura que exige sua lealdade não te dá nada em troca. Ela quer sua permanência, mas não garante seu respeito. Quer sua devoção, mas não cuida da sua integridade. Quer sua entrega total, mas está pronta para te substituir no minuto em que você não servir mais. A lealdade que te ensinaram é unilateral. Você doa, doa, doa,
E quando finalmente precisa de retorno, ouve que está sendo egoísta. Porque o sistema ama pessoas que se anulam por compromisso. Elas são fáceis de controlar, fáceis de explorar, fáceis de manter no lugar. Mas você precisa entender uma coisa: lealdade real não é cega, é consciente. Ela precisa de critério, precisa de equilíbrio, precisa de reciprocidade. Você pode ser leal e ainda assim saber a hora de ir embora. Você pode ser grato e ainda assim reconhecer que já deu tudo o que podia. Você pode ser fiel aos seus princípios e não às correntes que colocaram em você com palavras bonitas. A verdade é que lealdade sem respeito vira submissão. Lealdade sem propósito vira desperdício. E lealdade sem troca vira servidão. Maquiavel observava isso nas cortes. Os súditos mais fiéis quase nunca eram recompensados. Eram mantidos por perto apenas enquanto úteis. Depois, descartados com frieza. Por isso, ele alertava: nunca confie em alianças baseadas apenas em sentimento. Confie em alianças baseadas em interesse mútuo. E antes que alguém distorça isso, entenda: não se trata de virar alguém frio e calculista com tudo e todos. Se trata de parar de confundir autossacrifício com virtude. Você pode amar alguém e ainda assim entender que a lealdade verdadeira não inclui a própria destruição. Você pode respeitar uma empresa e ainda assim saber que, quando ela deixa de te valorizar, você não deve mais nada ali. Você pode honrar uma história, mas não viver preso a ela. O mais libertador é entender que sair não é trair. Sair, às vezes, é o único ato de lealdade que você ainda pode ter consigo mesmo. E quem te acusa de traidor por isso, na verdade, está apenas revelando o quanto dependia da sua obediência para continuar no controle. Por isso, se pergunte agora: a quem ou a que você tem sido leal? E por quê? Essa lealdade ainda tem sentido? Ainda tem troca? Ainda te fortalece? Ou você está ali apenas porque te convenceram de que sair seria errado? O mais triste é que muitos só descobrem a resposta tarde demais. Quando já perderam anos, quando já se destruíram por dentro, quando já não sabem mais quem são, porque viveram a vida toda em função de algo ou alguém que nunca os valorizou de verdade. A partir de agora, você precisa quebrar essa quarta regra. Você precisa entender que lealdade não é permanecer. Lealdade é saber quando ir, para não perder tudo aquilo que te tornou inteiro. Maquiavel diria: apareça leal, fale com respeito, mas nunca entregue sua alma por promessa nenhuma. E é esse equilíbrio que te transforma em alguém respeitado. Porque os fracos permanecem por medo, os cegos permanecem por culpa. Mas os fortes sabem: lealdade sem critério é apenas uma forma disfarçada de ser controlado. E é justamente esse controle, disfarçado de virtude, que também se esconde por trás da próxima regra. Uma que parece inofensiva, mas que é usada para domesticar o seu instinto mais poderoso. A quinta regra imposta pela sociedade é ser sempre gentil, educado e agradável com todos. Seja gentil com todo mundo. Não levante a voz. Evite conflitos. Não ofenda ninguém. Seja educado mesmo quando estiver certo. Essas frases parecem conselhos sábios. E por um tempo, você acreditou nelas. Você tentou manter a paz, se controlar, respirar fundo, ignorar provocações, sorrir quando queria ir embora. E enquanto fazia isso, o mundo ao seu redor continuava como sempre foi, competitivo, injusto, movido por força, não por gentileza. Essa é a verdade que ninguém te contou. O mundo não respeita quem tenta agradar a todos. Ele se aproveita. A sociedade te treinou para ser agradável porque isso te torna inofensivo. Um homem agradável demais é previsível. Ele não impõe limites. Ele se desculpa por existir.
Ele recua para manter a harmonia, mesmo quando sabe que está sendo desrespeitado. E o sistema agradece. Porque um indivíduo que tem medo de ser desagradável é um indivíduo que pode ser manipulado. Maquiavel entendeu isso com clareza. Ele sabia que a bondade tem seu lugar, mas não pode ser um estado permanente. Porque o bom demais se torna o tolo. O que perdoa tudo perde tudo. O que é gentil com todos é respeitado por ninguém. Você já viveu isso? Disse sim quando queria dizer não. Tolerou atitudes que cruzavam os seus limites. Ouviu ironias, críticas veladas e riu para não parecer grosseiro. E quanto mais gentil você era, mais as pessoas testavam até onde podiam ir. É assim que se forma a armadilha. Primeiro, te ensinam que ser legal é ser bom. Depois você percebe que a sua bondade virou licença para ser desrespeitado. Mas como você foi treinado para evitar conflito, continua sorrindo, enquanto perde o respeito de quem deveria te levar a sério. Porque o paradoxo é cruel. As mesmas pessoas que pedem a sua gentileza são as primeiras a admirar quem não tem medo de ser duro. Elas chamam os assertivos de arrogantes, mas obedecem. Elas criticam os frios, mas os temem. Elas zombam dos implacáveis, mas seguem suas ordens. Porque no fundo, todos sabem, ser gentil o tempo todo é um luxo que quem quer respeito não pode se permitir. A diferença entre ser educado e ser passivo é tênue. E quando você ultrapassa essa linha, passa a ser visto como alguém que nunca oferece resistência. E o que acontece com quem nunca oferece resistência? É colocado de lado, é sobrecarregado, é tratado como garantido, é esquecido. Maquiavel jamais aconselharia que você fosse rude ou cruel, mas ele deixaria algo bem claro. Seja gentil apenas quando isso te fortalece. Fora disso, seja firme. Você não precisa levantar a voz para ser respeitado, mas precisa ser claro. Precisa ser alguém que não recua diante de tensão, que não abaixa os olhos para evitar desconforto, que não sorri por obrigação. A gentileza, quando usada com estratégia, aproxima. Mas quando usada como padrão fixo, enfraquece. Porque o que é constante se torna invisível. E o que é invisível não é respeitado. Você precisa reaprender a ser seletivo. Ser bom com quem merece. Ser educado sem se apagar. Ser compreensivo sem aceitar tudo. E principalmente, precisa perder o medo de parecer duro, porque muitas vezes a firmeza que te faz parecer frio é a mesma que salva a sua dignidade. Pessoas fortes sabem disso. Elas não são grosseiras, são diretas. Sabem dizer não, sem rodeios. Sabem cortar laços que não merecem continuidade. Sabem sair de ambientes onde estão sendo testadas constantemente. Enquanto isso, os agradáveis demais continuam tentando manter tudo em ordem. E nessa tentativa, se transformam em muros baixos. Todo mundo pisa, todo mundo passa. E aqui está o que mais incomoda. Aqueles que dizem que te admiram pela sua gentileza vão te abandonar no primeiro momento em que você demonstrar fraqueza. Porque no fundo, o que eles respeitavam nunca foi você. Foi a utilidade de ter alguém por perto que nunca oferecia resistência. Por isso, não confunda gentileza com obrigação de agradar. Não confunda ser educado com viver pedindo desculpas. E jamais confunda maturidade com passividade. Você pode ser gentil, mas precisa ser inacessível para quem não merece. Pode ser educado, mas nunca submisso. Pode ser compreensivo, mas nunca manipulável. Maquiavel escreveria assim: use a bondade como ferramenta, não como identidade. Seja agradável quando for útil, seja frio quando for necessário. E nunca seja refém da sua própria educação. Porque o homem que tenta agradar todo mundo, no fim, é descartado por todos. Não por maldade, mas porque o mundo respeita o necessário e não o disponível.
E esse respeito só aparece quando você entende a diferença entre ser bom e ser ingênuo. A partir de agora, pare de tentar ser a pessoa mais legal da sala. Seja a pessoa que ninguém ousa desrespeitar. Porque quando você se coloca com firmeza, quem não te respeitava começa a medir as palavras, e quem te admirava em silêncio passa a te seguir. E essa mudança só é possível quando você quebra essa quinta regra, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. É a estrutura invisível que prende milhares de pessoas na mediocridade. A sexta regra, imposta pela sociedade, é ser como todo mundo e buscar pertencimento a qualquer custo. Desde o início da sua vida, você foi ensinado a se encaixar. Na família, na escola, no trabalho, nas conversas, nas roupas, nas opiniões. Tudo foi moldado para você caber em algo, para ser aceito, para não destoar, para ser parte da massa. Te disseram que isso era normal, que todo mundo é assim, que não vale a pena remar contra a maré, que se destacar demais é arriscado, que ser diferente é pedir para ser rejeitado. E de forma sutil, te ensinaram a ter medo de ser você. Essa é uma das regras mais invisíveis e mais perigosas. Porque a busca por pertencimento não grita, ela se infiltra, ela se disfarça de bom senso, de vida equilibrada, de maturidade. E quando você percebe, está repetindo ideias que não são suas, vivendo planos que não escolheu, defendendo verdades que nunca questionou, usando máscaras que já nem sabe quando colocou. Maquiavel via isso acontecer nas cortes. Homens brilhantes sendo dobrados por medo de parecerem indesejáveis. Figuras promissoras anulando seus instintos para não incomodar. E o resultado sempre era o mesmo: mediocridade disfarçada de harmonia. A verdade é que a sociedade não quer que você pense por conta própria. Ela quer que você copie, que siga o fluxo, que se vista igual, fale igual, vote igual, sonhe igual. Porque quanto mais parecido você for com todo mundo, mais fácil é te entender, te prever e te controlar. A conformidade não é sobre ordem, é sobre dominação silenciosa. O sistema premia quem repete, mas pune quem questiona. O aluno que decora o conteúdo passa. O que questiona o conteúdo atrasa a aula. O funcionário que cumpre ordens sem pensar é elogiado. O que propõe mudanças vira problema. O cidadão que aceita tudo calado é considerado um bom exemplo. O que levanta a voz é visto como rebelde, instável, ameaçador. E o mais trágico, a maioria aceita isso, não por maldade, mas por medo. O medo de ser rejeitado, o medo de caminhar sozinho, o medo de ser apontado como estranho, de ser o diferente, o complicado, o difícil de lidar. Então, ao invés de bancar sua própria verdade, as pessoas preferem recitar a verdade dos outros e, aos poucos, perdem a identidade, perdem a voz, perdem o fio que as conectava com aquilo que realmente as tornava únicas. Maquiavel deixaria claro: o homem que abandona sua essência para ser aceito nunca será grande. Porque grandeza nasce do contraste, não da imitação. As figuras mais influentes da história, em qualquer área, começaram sendo rejeitadas. Eram vistas como estranhas, exageradas, fora da curva. Foram ridicularizadas, isoladas, atacadas, até que com o tempo o mundo percebeu que elas não estavam erradas, só estavam adiantadas. Quem pensa diferente incomoda, não porque está errado, mas porque ameaça a ilusão coletiva de normalidade. Por isso, o maior erro que você pode cometer é trocar a autenticidade por pertencimento. Porque o preço para ser aceito é alto. Você precisa cortar suas arestas, reduzir sua visão, adotar medos que não são seus. E pior, seguir caminhos que te afastam do que realmente importa.
A sociedade prega que ser igual é segurança. Mas a verdadeira segurança está em saber quem você é e não precisar de aprovação para continuar sendo. Conformidade parece paz, mas é só silêncio, um silêncio que grita por dentro toda vez que você diz sim quando queria dizer não. Toda vez que você ri de piadas que não acha graça. Toda vez que você abaixa a cabeça quando sabe que está certo. Toda vez que você finge estar feliz só para continuar pertencendo a algo que te enfraquece. Você não foi feito para repetir, foi feito para liderar. E ninguém lidera copiando os passos de quem tem medo de caminhar. Maquiavel escreveria assim: o homem que caminha só pode ser odiado no início, mas será respeitado quando a multidão perceber que ele enxergava o que ninguém via. Portanto, a partir de agora, pare de pedir permissão para ser quem você é. Não peça desculpas por pensar diferente. Não suavize seus limites para caber em espaços apertados demais. E não tente parecer pequeno só para não ofuscar quem escolheu não crescer. A sociedade jamais vai premiar sua autenticidade, porque ela ameaça o sistema. Mas o respeito, a influência e a liberdade que você tanto busca só virão quando você parar de tentar se encaixar. E isso nos leva à última das 7 regras, a mais sedutora de todas. Aquela que parece pura, desejável, perfeita, mas que na prática serve para manter você anestesiado. A 7ª regra imposta pela sociedade é buscar a felicidade como objetivo de vida. Eles disseram que o sentido da vida é ser feliz. Que você precisa encontrar algo que te faça sorrir todos os dias. Que o caminho certo é aquele que traz paz, leveza, tranquilidade. Que se está difícil, desconfortável ou exige sacrifício, então não é para ser. E assim, disfarçaram anestesia de sabedoria. Disfarçaram estagnação de equilíbrio. Disfarçaram fuga de maturidade. A sociedade te vendeu a felicidade como destino final, como objetivo supremo. Como se tudo o que não trouxesse prazer imediato fosse um desvio de rota. Mas o que ela nunca te contou é que essa felicidade que você busca não existe da forma como te prometeram. Maquiavel jamais colocaria a felicidade no centro de um projeto de poder, porque ele sabia: os grandes não vivem sorrindo, vivem em guerra silenciosa. Guerra contra distrações, guerra contra fraquezas internas, guerra contra um mundo que premia os conformados e ataca quem decide crescer. A ideia de que você deve estar feliz o tempo todo é a corrente mais sedutora já criada. Porque quem busca felicidade a qualquer custo se torna manipulável, fácil de controlar, fácil de convencer. Basta oferecer um alívio, um conforto, um elogio, um prazer momentâneo e pronto, a pessoa se rende. Abandona princípios, abandona planos, abandona sua força, só para sentir um pouco de prazer de novo. Essa não é uma vida livre, é uma vida domesticada. A busca por felicidade virou uma corrida infinita atrás de dopamina. E quanto mais você corre, mais cansado você fica. Porque a felicidade constante que te prometeram é uma ilusão. Não existe. O que existe é satisfação momentânea. E o que constrói valor real não é o prazer, é o propósito. As pessoas mais realizadas que você conhece não vivem num estado de euforia. Elas vivem em estado de construção, de luta interna, de escolhas difíceis, de silêncio incômodo. Mas também vivem com um senso de clareza que quase ninguém tem. Porque enquanto o mundo corre atrás de prazer, elas constroem significado. Você já percebeu isso? Quanto mais você persegue felicidade, mais frágil se sente. Porque basta uma frustração para te desequilibrar. Basta algo sair do controle e tudo parece perder o sentido. É isso que acontece quando o seu centro é o prazer. Tudo que dói vira sinal de que você errou de caminho. E assim, você foge do que constrói. Foge da disciplina. Foge do tédio. Foge da repetição. Foge do sacrifício.
Foge de tudo que na verdade faz você crescer. Maquiavel escreveria: a mente fraca busca conforto, a mente forte busca clareza. Clareza de propósito, clareza de missão. Clareza sobre o preço de ser alguém que não será controlado por emoções passageiras. O mundo vai continuar te dizendo para buscar felicidade. Porque enquanto você está nessa busca, você não questiona, você não rompe, você não incomoda, você consome. Quem está anestesiado com prazer não percebe as correntes, e quando percebe, é tarde demais. Essa é a armadilha final, a mais sofisticada de todas, porque ela não te prende com força, ela te prende com conforto. E o mais brutal, ela funciona. Funciona quando você abandona um projeto porque está pesado demais. Funciona quando você desiste de uma relação porque exige esforço emocional. Funciona quando você troca uma meta desafiadora por algo mais fácil, mais feliz, mais leve. Funciona. Até o dia em que você percebe que tudo ficou raso, superficial, insignificante, e você vazio. A verdadeira paz não vem de viver feliz, vem de viver com propósito, mesmo quando dói, mesmo quando ninguém entende. Mesmo quando o caminho é escuro, solitário e silencioso. A felicidade real não é constante. Ela aparece como consequência, não como foco. Ela surge nos detalhes, no meio de um trabalho bem feito, na superação de um dia difícil, na sensação de ter sido leal a si mesmo, mesmo quando o mundo inteiro te pressionava para desistir. Você não foi feito para sorrir o tempo todo. Você foi feito para evoluir, para se transformar. E transformação exige dor, exige dúvida, exige renúncia. A felicidade é vendida como prêmio, mas o verdadeiro prêmio é se tornar alguém que não depende mais dela para seguir em frente. Quando você troca a busca por felicidade pela busca por força, algo muda. Você para de se importar com o que sente e começa a se importar com quem está se tornando. E isso sim te protege, te fortalece, te torna livre, porque quem já aceitou que nem sempre vai estar feliz é justamente quem está pronto para viver algo muito maior do que felicidade, liberdade. E essa é a regra final que você precisa quebrar. Não viva buscando o prazer do momento, viva construindo algo que ninguém pode tirar. E quando o desconforto vier, não fuja dele. Use, transforme, cresça. Porque quando você não precisa mais estar feliz para seguir, você se torna incontrolável. E agora que todas as 7 regras foram expostas, a decisão é sua. Seguir o que sempre te disseram, ou começar a viver com estratégia, intenção e presença. Se essas 7 verdades te fizeram enxergar o que ninguém teve coragem de te mostrar, então agora é com você. Clica no like se essa mensagem tocou onde precisava. Se inscreve no canal porque aqui você não vai encontrar consolo. Vai encontrar clareza, estratégia e poder real. E nos comentários escreve: eu quebro as regras. Esse vai ser o sinal de que você entendeu que nasceu para liderar, não para obedecer. E se esse vídeo te impactou, assiste os outros do canal. Cada um deles é uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Um caminho para você parar de ser moldado e começar a moldar o seu mundo. O jogo não é sobre agradar, é sobre comandar a sua própria narrativa. Bem-vindo ao lado de dentro.